tarde a todos, então. Meu nome é Rogério Pérez, eu sou diretor de sucesso a cliente para a América Latina da Zendesk, responsável pela equipe que cuida proativamente dos nossos clientes estratégicos. Estou muito feliz hoje que vou trazer ao palco para falar conosco o meu amigo Marcelo Lubeno. Ele é gerente sênior da RH da Latam Airlines. Latam Airlines dispensa apresentação, uma linha aérea de muita reputação. Eu acho que, se não todos, praticamente a maioria daqui já conhece, já voou e sabe que é uma empresa que está se destacando pelo seu posicionamento com Customer Experience. Vai ser muito bom ouvir a história do Marcelo. Ele vai compartilhar conosco como que a Latam está conseguindo utilizar essas tendências para melhorar a sua experiência ao cliente. Bom, antes de tudo, vamos entender então os tópicos de hoje. Primeiramente, nós vamos falar sobre algumas grandes conclusões do nosso benchmark e como que a expectativa do cliente está aumentando. Nós vamos mostrar também de onde vêm os nossos dados, como nós chegamos nessas conclusões e também permitir que vocês comparem a eficiência da equipe de suporte de atendimento de vocês com os outros clientes, as outras contas da América Latina e do Brasil. Finalmente, nós vamos completar a apresentação trazendo as 3 maiores tendências identificadas nesse estudo e como a Latam está aproveitando ao máximo isso, utilizando o Zendesk, e vamos tentar no final deixar algum tempo para responder algumas perguntas. Ok? Um ponto que eu queria dizer, a gente vai ter algumas interações, algumas perguntas que eu vou querer participação de vocês, então eu queria convidá-los a ficar atento com o app do Zendesk Showcase, porque a gente vai ter algumas perguntas que podem ser respondidas por lá. Ok? Vamos lá então. Bom, a nossa pesquisa descobriu várias tendências muito importantes, mas o principal destaque, como a gente já escutou aqui do Mikkel, é as expectativas dos clientes estão aumentando. Então a gente sabe que hoje em dia todos os negócios eles estão se estruturando, se compondo em volta de uma melhor experiência ao cliente. Todo mundo hoje quer oferecer essa experiência ao cliente. E o que isso quer dizer? Que o poder passou para a mão do consumidor. Então, todos nós, quando tivermos uma boa experiência, nós queremos nivelar as experiências a partir dali e em cima disso. Então, isso empodera o consumidor. Nós vemos isso em muitos exemplos, não só na nossa vida pessoal, mas algumas companhias como iFood, Nubank, Electrolux, todas elas clientes Zendesk, se estruturaram sob uma visão completamente nova de atendimento a clientes e que está mudando o padrão e referência. Hoje nós vimos isso fortemente no nosso benchmark, nós entrevistamos muitos consumidores e eles nos disseram que todas as empresas que possuem uma interface direta com o cliente, eles estão de fato trabalhando para melhorar e oferecer um melhor atendimento ao seu cliente. O que é interessante é que os dados que nos mostram que a maioria das empresas que atendem consumidor final, que é o B2C, eles estão atrás das empresas que fazem o atendimento corporativo de B2B em satisfação ao cliente. Então, isso significa o quê? Que eles estão se comparando a alguns exemplos mais brilhantes. Então, não importa se você é uma empresa tradicional, se você é uma startup disruptora, inovadora, o seu cliente está comparando você às melhores experiências que ele já teve, e você tem que ter isso em consideração. Vamos falar um pouco da satisfação dos clientes brasileiros. Como a gente pode ver, o Brasil não está indo muito bem. Hoje, nós temos uma tendência de queda de aproximadamente 1% por ano na satisfação do cliente, o CSAT. 84% dos entrevistados afirmam que o atendimento do cliente é importante quando eles têm que tomar uma decisão para saber qual que é a empresa com quem eles vão fornecer e fazer negócios. Bom, nós entendemos que a expectativa do cliente está subindo, nós entendemos que a satisfação está caindo. Então, o que isso significa? Significa que acompanhar essas mudanças e essas tendências é fundamental para o seu negócio. Então, existe uma pesquisa da Forrester que nós vamos ver, que ela indica que... Tivemos uma pesquisa que indica que 5% mais revenue, mais receita, acontece para as empresas que investem e são líderes em Customer Experience. Bom, somente em 2018, a Zendesk
visualizou 20 bilhões de updates através dos seus tickets registrados. Então, vocês andam muito ocupados. Isso, de fato, atingiu 1,7 milhão de agentes e 600 milhões de clientes finais. E a gente sabe que a tendência é que daqui em diante isso só vai crescer. Não? Bom, o que nós fizemos? Hoje nós fizemos um benchmark dos mais de 150 mil clientes da Zendesk pelo mundo. 45 mil concordaram em participar desse benchmark, concordaram em compartilhar de forma sigilosa as suas informações. Mais de 3 mil deles na América Latina. Então, isso nos dá uma estatística muito rica. Ele é relevante estatisticamente para a gente poder entender para onde estamos indo. Temos uma abrangência do mundo inteiro. Então, aqui a gente vai poder comparar alguns números, como estamos no Brasil, como estamos na América Latina e como nos comparamos em relação ao resto do mundo. Tá? Antes da gente começar, eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês, pedir para vocês pegarem um aplicativo de vocês e eu queria fazer uma pergunta. Qual que vocês acham que é o emoji mais utilizado na interação com os clientes do Brasil? Queria pedir para vocês darem a resposta de vocês, vou dar alguns segundos aqui. Vocês podem pegar o aplicativo do Showcase e no aplicativo escolher a nossa track e fazer o voto. Já estou começando a receber aqui algumas respostas. Muito bem. Bom, a maioria de vocês acredita que a resposta correta é a A, mas na verdade vocês estavam enganados. Hoje, o Smile, o emoji mais utilizado entre os clientes na interação com todos os dados que a gente conseguiu verificar de registro de histórico de chamados e incidentes com o Zendesk. Bom, agora que a gente se divertiu um pouco, vamos entrar um pouco em números, vamos entender isso um pouco mais. Hoje, o Brasil está com um índice em média de satisfação do cliente de 88%. Isso representa uma média abaixo da média global. Hoje a média global está em aproximadamente 90% e, curiosamente, a média norte-americana em 92%. Então isso mostra que o cliente brasileiro é exigente, a gente já sabe disso, mas isso comprova com números. E fica muito interessante quando a gente começa a fazer uma quebra em cima do tipo de atendimento, se esse atendimento ele é feito para o cliente final, o B2C, o consumidor final, se ele é um atendimento para o mundo enterprise, para o mundo corporativo, no B2B, ou para o mundo interno. E também de acordo com o tamanho da empresa. Então, ao contrário dos Estados Unidos, no Brasil e na América Latina, a satisfação do cliente, principalmente consumidor final, quando estamos falando de mid-size enterprise, ou seja, as corporações muito grandes, ele cai, ele fica caindo. Por quê? Porque as empresas estão com um volume muito maior de tickets, muito maior de incidentes, aproximadamente 5 vezes mais. Então, isso impacta diretamente na expectativa, principalmente se a empresa não estiver preparada com as ferramentas certas, com a infraestrutura certa e com os processos certos. Muito bom. Estamos esperando. Vamos lá. Agora eu queria convidar vocês para se comparar um pouco com algumas métricas importantes de como está o seu time frente aos números do Brasil. Então esse painel mostra as métricas onde nós temos o maior valor e o menor valor com base no que consideramos as contas de alta performance e baixa performance. Então, por exemplo, tempo de atendimento, o primeiro atendimento, quanto tempo eu demoro para retornar para o meu cliente no primeiro contato dele. Artigos em base de conhecimento, hoje a gente está escutando muito aqui a respeito da autoajuda, da gestão de inteligência artificial para poder trabalhar em cima desses dados. Também resolução no primeiro contato. Então hoje 92% das empresas que estão performando de forma muito alta, ele consegue resolver no primeiro contato os seus incidentes. E número de aplicativos, na verdade não necessariamente aplicativos de forma literal, mas estamos falando de fontes de dados. Então hoje estamos falando das integrações, das APIs, que permitem a gente entender o que está acontecendo. Uma vez mais, o que está em azul é onde tivemos uma alta performance e em vermelho uma baixa performance. Isso permite então você entender como está o time de vocês. Vamos fazer mais uma interação? Queria perguntar para vocês também através do aplicativo,
o que vocês acham? Qual que é o segmento do Brasil que utiliza a maior quantidade de aplicativos e de fontes para conectar dados dos seus clientes? Então, se vocês quiserem pegar o aplicativo do Showcase, queria ter o voto de vocês. Vamos ver, as primeiras respostas já estão chegando. Muito bem. A maioria das pessoas votou em serviços financeiros e, de fato, vocês estão corretos. Então, hoje, as empresas que trabalham com serviços financeiros, elas possuem, em média, 5 vezes mais conexões, mais APIs e mais informações para lidar com os dados dos seus clientes. Isso permite que elas sejam mais proativas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, agora eu gostaria de chamar ao palco, vou pedir uma salva de palmas para o meu colega Marcelo Lubeno, da Latam Airlines. Marcelo, muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, pessoal. Bom, Latam Airlines, como sabemos, dispensa apresentações, mas eu gostaria de escutar um pouco do Marcelo, que ele contasse para a gente um pouco da história, de como você estruturou a sua organização e como hoje funciona a operação de vocês. Legal. Boa tarde, pessoal. Vocês estão escutando ele? Sim. Escutam bem? Ótimo. Falar de empresa aérea é falar de um mercado extremamente complexo. Imagino que, como cliente, vocês se identificaram bastante no quão exigente as experiências vão cada vez aumentando. Alguns números da Latam, a gente transporta aproximadamente 800 voos diários, 200 mil pessoas por dia aqui no Brasil. No grupo Latam como um todo, nós somos em 40 mil funcionários. E aqui no Brasil especificamente, que é o que a gente vai discutir um pouco, nós somos aproximadamente 22 mil funcionários. Então é uma multidão de pessoas. A empresa vem se transformando já há algum tempo, aproximadamente 4 ou 5 anos mais intensamente. A associação entre duas empresas fez com que a empresa também tivesse a necessidade de criar uma nova cultura, criar a sua nova cara e, obviamente, com um mercado extremamente complexo e mercado de tecnologia cada vez mais forte, a gente vê a necessidade, mais do que nunca, da empresa caminhar de forma intensiva na sua transformação. Na atualidade, a gente, acho que os principais planos nossos são de resgatar, obviamente, a melhor experiência do cliente, do cliente passageiro, que ele tenha a melhor experiência, que ele procure a Latam porque tenhamos o melhor serviço para oferecer. Essa não é uma missão muito fácil quando a gente pensa em tudo que envolve a logística para você transportar passageiros. Pegando carona como área de RH, a gente se intrometeu nessa estratégia de uma forma que a gente não podia deixar de obviamente, estar. Super importante a participação do RH, porque ele são os responsáveis por empurrar as transformações na companhia. E hoje a gente tem aí uma jornada que a gente já vem há 3 anos, pelo menos, fazendo essa mudança na nossa estrutura como empresa e principalmente na estrutura como RH. E o RH é uma das áreas principais responsáveis por essa transformação. O grande ponto que a gente entende é que a matéria-prima que a gente lida é o contato com o funcionário. Aquela principal de ser a empresa com atendimento imbatível que a gente vem resgatando, a gente associou isso principalmente ao nosso funcionário. Como é que a gente vai fazer com que um funcionário tenha esse contato diário com o passageiro, com o cliente, se ele não tem isso dentro de casa? Então a responsabilidade, a gente trouxe parte dessa responsabilidade para a gente e parte disso também para desenvolver nossa liderança em função disso. Então, fazendo um link um pouco com o que a gente vai tratar aqui, a gente pegou carona nessa transformação, nessa mudança, e a ideia é que toda essa experiência super relevante, super dedicada, de ser atencioso, de mostrar eficiência para o cliente,
a gente como RH, como área que tem o contato com o funcionário e com a liderança, a gente também consiga fazer isso da melhor forma possível. Essa foi a forma que a gente entendeu de garantir que a estratégia da companhia, pelo menos na nossa área principalmente, esteja com todos os funcionários. Então a gente vai falar um pouco do que a gente fez, o que a gente está fazendo, e pensando principalmente que é uma jornada, né? Se a gente não pensar que é uma jornada, se a gente pensar que já estamos prontos, é o começo do fim. Então, e também pensar que falta muito para conseguir, também é complicado. Então a gente trata isso como um caminho, como uma jornada, e a gente tem muita coisa também para fazer. Beleza? Excelente, Marcelo, obrigado. Bom, seguindo adiante, eu gostaria de conduzir esse bate-papo trazendo para vocês algumas das principais tendências que encontramos no nosso benchmark. As 3 principais tendências que a gente vai cobrir hoje, a primeira dela é o suporte omnicanal. Então hoje nós sabemos que a omnicanalidade é uma realidade. É o que o seu cliente está esperando hoje. Nós temos que deixar de tratar a omnicanalidade como aquilo que vem adiante, e sim como algo que nós queremos hoje, o meu cliente precisa disso hoje. Engajamento proativo. Muitos dos clientes, eles querem o engajamento proativo, eles estão dispostos a serem contactados pelas empresas, mas a gente entende que as empresas, muitas delas ainda não chegaram lá, ainda não estruturaram de forma eficiente o seu engajamento proativo. E finalmente a gente vai falar um pouco sobre o foco na cultura e análise. São ingredientes-chave de sucesso, não só de fazer uma definição de uma boa cultura, mas poder de fazer um acompanhamento contínuo, uma mensuração contínua para garantir que essa estratégia de fato está atingindo os objetivos. Bom, falando sobre nossa primeira tendência de suporte omnicanal, a gente consegue entender que ainda a preferência, os 2 canais mais populares são o telefone e o e-mail. O curioso é que a gente percebe que no Brasil, os mais jovens, as gerações mais jovens, elas têm uma tendência ao autoatendimento, uma tendência ao chat, ou seja, uma tendência a evitar quase o contato humano. Isso também se aplica para redes sociais. Então, se eles tiverem a opção de interagir com a sua empresa através da rede social, eles também vão dar preferência. Vamos entender do Marcelo as dicas da Latam de como que isso impactou o ambiente deles. Bom, a gente, pensando um pouco na nossa realidade, a gente também vem, como eu falei, num período de aproximadamente 3 anos, fazendo uma transformação dentro da nossa estrutura de RH para acompanhar também toda essa agilidade que o mercado pede. A gente também vem de um modelo mega descentralizado dentro da área, sem padrão, com algumas... Cada funcionário talvez tivesse níveis de resposta diferentes há 3 ou 4 anos atrás. Então a gente, principalmente, pensando na população que a gente tem. Então a gente criou um canal para ser presente a qualquer tempo para o funcionário. Então quando a gente pensa hoje no RH, pensando sempre naquela frase que eu disse inicialmente, é uma jornada e a gente ainda tem vários planos para evoluir. Mas hoje o funcionário consegue acessar qualquer tipo de serviço do RH a qualquer tempo. Tá? 24 horas, né? Pensando também no nosso público. 24 horas. 24 horas. Pensando que a gente tem um público extremamente diferente. Então quando eu falo de diferente, a gente está falando de uma tripulação de voo, que são pessoas que não possuem aí especificamente uma mesa de trabalho, um computador. São pessoas completamente remotas, então a gente tem que pensar como dar a essa pessoa uma experiência interessante. Pessoas que trabalham em aeroportos, que não são locais especificamente nossos, são concessões e a gente, de alguma forma, precisa garantir que esse camarada tenha uma experiência bacana. E toda a população que existe de outras áreas que especificamente até tem acesso à informação, mas de certa forma a gente não trazia um padrão interessante para essa pessoa. Claro, quando a gente fala de uma empresa do tamanho dessa dimensão, uma das coisas que a gente não abre mão de qualquer conversa que a gente tenha dentro da nossa área de RH, e a gente vem falando isso para toda a liderança, é simplificar. Ser simples. Então, e ser simples não é tão fácil às vezes, porque a gente tem aí
o RH como um todo, quando as pessoas ouvem RH, eu tenho que falar com o RH, alguém do RH, sempre tem uma cara meio virada, enfim. A nossa ideia é que essa pessoa tenha, no contato com o RH, a melhor interação. Que seja simples, que seja rápido, que seja simpático, que não tenha cotovelo, enfim. Então é um desafio muito grande e é para esse caminho que a gente está indo. E a gente, obviamente, é um mundo de informações que a gente tem para oferecer, e esse mundo de informações precisa estar organizado de tal forma que as pessoas, ao olharem, consigam, de certa forma, resolver o seu problema. Cada vez mais a gente tem o desafio aí de simplificar isso. Então é uma mudança diária que a gente faz, né? A gente possui hoje uma estrutura, como todas as empresas que temos líderes de RH com figuras de BPs, áreas especialistas e a área de contato com o funcionário. Essa área de contato com o funcionário, a gente vem medindo já há algum tempo, isso há pelo menos uns 12, 15 meses, a gente vem medindo e a gente tem conseguido, no contato com o funcionário, um negócio interessante que eu esqueci de contar, no contato com o funcionário e com o líder, então, e a gente, nessa segregação, a gente criou um canal que é um canal do gestor e o canal do funcionário. Isso significa o seguinte, esse canal da liderança é onde a liderança tem o contato com o RH e ele, no papel de líder, consegue ter as principais informações para que ele possa fazer a gestão da equipe dele. Tá? A gente tenta colocar isso como se fosse uma célula de trabalho premium que pudesse dar a essa pessoa a melhor experiência e que, ao ser dada a ele isso, a gente consiga que ele replique tudo isso para a sua própria equipe utilizar. Porque também tem uma questão de mudança de cultura muito grande. Não é simples mudar um modelo que você vem aí totalmente descentralizado. Tá? Então hoje a gente tem esse atendimento aproximadamente 80% e a gente quer chegar em 90%. Atendido em no máximo 1 dia, 2 dias no máximo, e aí muita coisa a gente já tem feito online. E as áreas especialistas, elas têm aí a missão de aproximadamente 15, 20% de trabalho em relação ao que chega de dúvidas e outras demandas que chegam de funcionário. O principal desafio do RH é estar presente para o funcionário a qualquer tempo, a qualquer hora e garantir que ele tenha uma excelente experiência. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto, pensando em onde estávamos e onde estamos e para onde queremos ir, a gente entende que a gente está no meio do caminho. Mas entendemos que acho que o principal que foi feito, que a cultura é garantir que a experiência com o RH tenha o seu momento de evolução. E pensando na estratégia que eu disse, a gente tem as nossas 3 guias na companhia: segurança em primeiro lugar, e no caso nosso, segurança da informação, dar a ele credibilidade. Ser atencioso, se eu peço para que o funcionário seja atencioso com o cliente, ou RH como um todo, que a nossa equipe de RH como um todo são aproximadamente 200 funcionários, a nossa ideia é que esse RH todo tenha essa guia na veia também. E a eficiência não precisamos nem falar, né? Porque eficiência acho que é pedido a todos vocês, sabemos o quanto que os desafios de custos, enfim, e de simplicidade aparecem para todos. Então, acho que o desafio é comum a todos. E essa eficiência, como ele diz, daqui a pouco vocês vão ver o exemplo deles mesmo, que realmente atingiu um nível muito interessante. Bom, vamos seguindo adiante então no nosso segundo tópico. Falamos aí todos os times contando com uma plataforma de CRM empoderada por dados conectados, que nos permite ser proativos. Bom, mais de 90% dos clientes hoje, eles estariam alertos a uma interação proativa. Ou seja, mesmo que eles optem por que você guardem alguns dados deles para que você possa, num segundo momento, ser mais proativo e engajá-los de uma forma mais eficiente, eles estão dispostos que esses dados sejam armazenados. Só que, no entanto, ainda 85% das equipes fazem isso de forma manual. Então, mesmo alguns deles que já possuem essa ferramenta empoderada, já possuem essa ferramenta conectada e já conseguem trazer os dados, no momento de ser proativo,
eles acabam fazendo isso de forma manual. Então isso também é uma dica interessante, é uma tendência muito importante a ser vista lá na frente e observada. Vamos entender então a Latam, o que eles têm a dizer a respeito dessa tendência. Então, pegando um pouco do que eu falei inicialmente, né? Atendimento imbatível. Essa é uma das nossas missões, como companhia como um todo. Então, todas as pessoas do RH têm consciência do que precisa ser feito em relação à estratégia. Uma delas é garantir esse atendimento imbatível. A gente considera que não existe contato com o RH com a palavra não, não é aqui, não é com a gente. A nossa principal preocupação é entender aquilo que está acontecendo, pensando na complexidade que é a empresa, pensando na complexidade de processos, interações que existem dentro da companhia. A nossa ideia é criar um canal que gere credibilidade, que mesmo que não seja especificamente de responsabilidade, que exista um direcionamento. A ideia é cada vez mais ir gerando eficiência e simplicidade. A gente procura, pensando um pouco na jornada, a gente procura que o funcionário não perceba se em algum momento aqueles 80% que eu disse inicialmente não forem inicialmente atendidos de bate-pronto. A nossa ideia é que ele não perceba que saiu de alguém e foi para alguém a demanda dele. Então a ideia é que ele entenda que existe uma continuidade, enfim, que seja resolvido o que ele precisa. Cada vez mais, e aqui também tem um desafio, a gente viu enormes ganhos, o conteúdo de RH é bastante complexo, tem bastante informação, e a gente tem trazido novidades de automação para poder responder rapidamente. Então não importa se é uma ou se é 20 mil coisas que a gente precisa fazer, a ideia é que a gente tenha um direcionamento rápido de qualquer coisa que chegue para dentro da área. Aqui a gente enxerga a principal oportunidade dos nossos próximos desafios. O conteúdo, trazê-lo de uma forma diferente, interações, provavelmente com robôs ou com outras interações mais... quanto mais online, a nossa ideia é quanto mais online, melhor. Então, esse é o caminho que a gente está trazendo. Quando eu disse um pouco da experiência do cliente, a gente também tem hoje um foco dentro do RH de revisar tudo que aconteceu nos últimos tempos para que a gente possa ir gerando as facilidades, eliminando principalmente os cotovelos, né? É ser rápido, é ser ágil, ser eficiente, sem muita delonga, né? E aí você chega a esse tipo de depoimento, né? Exato. Aqui a gente tem medido essa satisfação e o principal desafio, apesar dela estar 90% e estar até um pouco acima Vocês estão indo bem. Dos índices, a gente percebe que a gente tem o desafio aqui da adesão, das pessoas realmente avaliarem isso. Aproximadamente 1/3 das pessoas que usam os serviços dentro do RH avaliam a satisfação. Então a gente tem um desafio que a gente está tentando entender qual que é o caminho desse negócio para poder gerar essa evolução. Então esse número, a gente, apesar dele estar bom, ele está relativamente atraente, a gente não está satisfeito em função de que a gente também não tem certeza se a gente está trazendo tudo que é necessário. O que a gente aprendeu nisso tudo, que talvez sejam as lições que vale a pena, as coisas em relação ao RH principalmente, o que a gente tem feito não tendo aquelas soluções mirabolantes dentro de casa. Então a gente tem ido nas áreas, nas operações, presencialmente, entender um pouco qual que é a realidade, voltando um pouco aquele início, a conhecer a sua população, as necessidades e sair lá do ar-condicionado, da sua sala, descer lá no chão de fábrica, a gente entende que é a melhor alternativa para que a gente proponha as coisas. A gente não é nós não somos áreas que pensamos e fazemos o rollout. Vamos aí, fazemos assim. A gente tem a garantia de que a gente está atendendo e entendendo faça sentido para todo mundo. E não para, estou seguindo pro forma. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Claro. Então
a população, conhecer a sua população e conhecer as necessidades dela são fundamentais. Então se eu pudesse dizer para vocês algo que valeria a pena, se vocês têm alguma necessidade em relação a isso, eu iria por esse caminho. Tente entender antes de tomar alguma ação, tá? Eu tenho certeza que tanto o passageiro quanto o funcionário aprecia essa sua inquietude, né? Porque mesmo estando acima do índice, vocês ainda estão inquietos e querem melhorar. Então eu tenho certeza que isso é um resultado ótimo, um bom trabalho. Bom, pessoal, vamos seguir adiante aqui um pouquinho, falar sobre cultura e ferramentas de alta qualidade. Isso é fundamental. Não adianta você ter a melhor solução se você não está com a sua cultura trabalhada, se você não está com a sua estratégia trabalhada, ou se você não consegue medir a performance disso. Então, qual é o impacto disso? Um dos exemplos, tempo de casa dos agentes. Então, a gente percebe, por exemplo, que agentes que têm mais do que 2, 3 anos de casa, eles atendem muito melhor. E você só consegue manter um agente mais do que esse tempo se você está trabalhando na cultura, se você está reconhecendo o valor, se você deixa claro qual é a estratégia, os objetivos e como isso vai ser medido. 71% dos agentes entendem que eles já possuem as ferramentas adequadas. Esse número é curioso porque ele vai caindo também conforme nós temos aí uma juventude desse atendimento. Bom, hoje a gente percebe que não só o tempo de casa, mas a gente consegue melhorar em longo prazo quando a equipe também tem uma estrutura de liderança que está em mais tempo de casa, porque a gente consegue assimilar essa cultura e transmitir apropriadamente. Vamos entender um pouquinho então qual que é a dica da Latam. Em relação a isso, a gente começou com esse negócio muito simples, sem ferramenta, sem grandes investimentos. Todo mundo começa sem ferramenta e percebe que precisa de uma. E uma coisa que a gente sempre fez questão de garantir é que a gente não tenha dentro de casa call center, nada caracterizado como call center. A gente garante que a gente tenha pessoas que possam transitar em qualquer área do RH, porque conseguem tratar qualquer tipo de assunto. A métrica-chave, da onde que ela surgiu? Surgiu exatamente dessa mudança de rumo da companhia, onde a gente olhava para o que a companhia queria fazer e a gente, como RH, o que a gente estava entregando, necessariamente estava muito longe do que a gente entendia ser ideal. Então, nesses últimos 12 meses, a gente conseguiu chegar num SLA aproximadamente de 95%. A gente está falando de aproximadamente que os funcionários têm contato com o nosso conteúdo, aproximadamente 52 mil consultas em algum artigo, alguma coisa que a gente dê, e acessar o nosso canal aproximadamente 6 mil, chega a ter 7 mil contatos mensalmente. Então a gente entendeu que para ser um atendimento imbatível, a gente precisava criar uma métrica e precisava criar uma lógica, um controle, uma metodologia de trabalho que pudesse trazer resultado nisso. E aí o inconformismo, que é uma palavra até que a gente colocou aqui, que não é nada habitual, mas é a forma como a gente gere a nossa área. A gente é meio... A gente até brinca um pouco, né? A gente é meio obcecado por algumas coisas. Então, depois que você vê um negócio chegar num patamar, dificilmente você vai aceitar um resultado pior. Então, a gente não aceita não se não é comigo, não que eu não consigo resolver. Então, obviamente, com todo o respeito, trazendo, obviamente, contribuição, sem estressar, mas a gente procura ser um agente de mudança em relação às mudanças de comportamento, porque a gente acaba interagindo com todas as áreas. Então, o inconformismo é que a gente, de fato, não aceita mais ter um resultado inferior como a gente tinha antes. E, obviamente, hoje a gente atinge patamares acima de 95% e, obviamente, a gente tem espaço aí para chegar em 100% e a gente vai chegar. Quando a gente está falando de funcionário e tentando entender o que é importante para esse camarada e o que não é, a gente definiu prioridades. Então a gente tem um padrão global de atendimento. Todos os funcionários de todos os países na Latam
tem a mesma experiência. Obviamente os assuntos são diferentes porque os países têm legislações e formas de trabalho diferentes, mas a gente definiu priorizar alguns assuntos e o fato de fazer isso faz com que você entenda de fato o que chega para você, a sua demanda. E obviamente teve uma organização dentro de casa que a gente tem transformado toda a área, além da área obviamente de contato com o funcionário, e eu acho que a gente tem certeza que esse é o caminho mais adequado. A gente tem a garantia de que os funcionários quando a gente olha para toda a história, a gente entende que estamos no caminho certo e obviamente, como eu falei, enxergamos também grandes oportunidades e essa palavra aí que a gente trouxe, o inconformismo, é o que nos faz nos mover aí adiante. Em quanto tempo você enxergou essa mudança de SLA? A gente, quando começou, a ferramenta era até abaixo de 50%. Hoje a gente está a 95% há pelo menos uns 3 meses já. Então a gente entende que como é que eu poderia fazer qualquer tipo de solicitação ou cobrança dentro das áreas, se obviamente eu também não cumpri o que eu prometia. E pessoal, um negócio, eu digo que é fato. Quanto mais simples, melhor. Se eu puder também dar outra mensagem, o que você prometer, entrega. Se você não consegue entregar, renegocia. Então, acho que esse é um ponto fundamental dentro dessa relação com o funcionário. Seja transparente, né? Muito obrigado e parabéns. Esse inconformismo, eu acho que muita gente aqui tem esse inconformismo, né? A pessoa que está aqui, que veio para um evento desse, é uma pessoa que tem essa inquietude, esse inconformismo, então isso é muito bom. Bom, pessoal, para concluir a nossa apresentação, eu gostaria de chamar a atenção para um recurso que a Zendesk disponibiliza para você poder construir e comparar, fazer o benchmark do seu time. A gente queria convidar vocês a navegar para zendesk.com/Customer Experience Trends. Fiquem à vontade para tirar a foto, para que vocês possam baixar o benchmark, entender os dados completos de diversas categorias, diversos filtros, diversas quebras, e dessa forma você vai poder comparar. Então ali a gente traz alguns dos índices e mais ou menos como você vai poder posicionar o seu ponto de satisfação, a sua média. Esses números são números Brasil, a gente já viu o melhor e o maior de alguns deles, e aqui a gente tem a média. Então você navegando para Customer Experience Trends, você vai conseguir baixar esse relatório, vai poder comparar a sua equipe e entender como que está a performance. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Marcelo aqui conosco hoje, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que vocês aproveitem esse dia bonito, esse evento bonito, essa casa cheia, e que possamos fazer um brinde no fim do dia como um happy hour. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.